e aí até uma dúvida que eu tenho para questionar vocês. Pensando nos nossos boletos, que eu acho que é isso que o povo quer saber. Isso que define a Todos estão preocupados com o boleto. Eu acho. Quer dizer, eu acho. Eu acho que o boleto pesa assim de uma maneira absurda. Assim, na relação da Rússia, você não faz ideia. Quando chega o boleto dia 5 de outubro pra pagar, irmão, eu penso na hora no Putin. Eu falo, Putin, chegou a porra do boleto pra pagar. O que eu quero entender é o seguinte. Na hora da porra ele não pede. Se der Bolsonaro, o que muda no boleto? Se der Lula, o que muda no boleto? Pior que os dois vão mudar. Nesse ponto, acho que porque isso que eu quero entender. Não vai ser tão fixo. Porque eu tô usando, obviamente, uma figura de linguagem. O que eu quero saber, no nosso dia a dia... Economia. As principais mudanças seriam baseadas no quê? Vamos imaginar o seguinte, temos um ano de governo Lula, temos um ano de governo Bolsonaro. Vamos imaginar que esse projeto tem final do ano que vem, tá? O que mudou na nossa vida? E o boleto? Eu só quero dizer, em relação à política externa, se a gente olha o histórico, é assim... O Brasil geralmente só consegue articular uma política externa assertiva e ativa quando tem estabilidade política interna. Então, tivemos muito ativismo entre 95, Plano Real, até junho de 2013. Isso foi o que, na diplomacia, é considerado os anos mais ativos na história do Brasil. Evitou golpe de Estado no Paraguai em 96, negociou um acordo de paz entre Equador e Peru em 95, liderou a resposta inicial ao golpe de Estado contra o Chaves, liderou missão de paz no Haiti, virou membro do BRICS, etc. Tudo isso só funciona quando os presidentes não precisam se preocupar com impeachment. Desde 2013, todos os presidentes tiveram que se preocupar com o impeachment. Todos enfrentaram, a Dilma até sofreu impeachment, mas os outros também ficaram numa situação de fragilidade interna. A não ser que o próximo governo resgate uma estabilidade interna tipo 2000 até 2013, não vai haver muito ativismo lá fora. Isso não importa a esquerda ou a direita, porque existe também interesses que vão além da ideologia, ou seja... É claro que existe um pouco na retórica, se o Lula for eleito, ele vai fazer uma viagem para alguns países de esquerda, etc. Mas isso, o principal, o que move a política externa são questões econômicas. E aí, obviamente, o agronegócio pediu para o Bolsonaro parar de atacar a China por uma questão econômica. Claro. E aí, paciência. Foi feito para mobilizar a turma mais radical. E aí, quando a Tereza Cristina falou, olha, o pessoal do agro está... um pouco chateado, etc. Tira aí o Mourão. Então o Mourão foi embora e os chineses estão felizes da vida. Então, assim... O Mourão era a pessoa mais próxima dos chineses. Mas Mourão, pensando... Tereza Cristina. Então, assim, eu exemplo, acho que a diferença nas grandes questões não é tão grande. Não é tão grande, com a única exceção de que o Bolsonaro está visto como uma imagem irrecuperável no Ocidente atualmente. Agora, se o Bolsonaro for reeleito, ele pode até estabelecer uma relação um pouco melhor com a Itália e com a Hungria. Mas fora disso... Mas, Oliver, pensando... Até eu ouvi o Flávio também. Pensando do ponto de vista, por exemplo, vamos imaginar o Ministério da Economia num governo Lula. O Ministério da Economia, se a gente analisar alguns governos Lula... teve uma política liberal promovida pelo Meirelles. Agora, e pelo Palocci. E pelo Palocci. Agora, com o segundo turno, eu acho que o Lula vai se envolver muito no centro, o que para mim pega é o seguinte, o que eu quero saber é se a política liberal do Paulo Guedes vai ser continuada, porque essa é uma política que eu acho positiva para o país. A minha preocupação é o seguinte, nós vamos ter um Lula estatizante, nós vamos ter um Lula que, ao invés de privatizar, vai criar mais estatais, nós vamos ter um Lula falando para a base radical dele. É isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com isso. O Alckmin como vice já não é uma sinalização que isso não vai acontecer? Aí é que está o ponto. Eu não acho que o Alckmin seja uma sinalização de plano de governo, e sim uma sinalização de uma conversa ali, sabe? Ou seja, tem um lado... Tal como a Simone Tebet, você pode reparar, né? A Simone Tebet já estava brincando o tempo todo que ela tem um discurso de falar assim, não, eu sou uma liberal, ela defende Estado na frase seguinte, né? Tebet de trás pra frente é Tebet também, né? Eu nunca tinha reparado nisso. Caramba, é verdade. Eu vi hoje no Twitter, aquilo fiquei bugado. Ela defende o feminismo e o cristianismo na mesma frase, é uma coisa como essa. Eu acho que o Lula, ele sempre teve uma... Aqui, o único ponto que eu
concordo aqui com o que o Oliver acabou de falar. E aliás, acho que você falou uma coisa parecida. O Lula, ele conseguiu na mesma semana ir no Fórum Social Mundial ser aplaudido e no Fórum Econômico Mundial e ser aplaudido. Falando a mesma coisa, praticamente. O cara é o seguinte, Oliver, eu pelo menos interpreto o Lula assim. Se você fala alemão, o Lula vai mostrar pra você que ele é um alemão nato. Se você é italiano, o Lula vai falar pra você de pizza, vai falar... É impressionante. O cara manja fazer isso. Quando eu me refiro que ele é um farsante, é porque eu não consigo identificar no Lula como alguém de esquerda. Eu não consigo. Eu consigo facilmente. Eu não consigo. Eu consigo identificar o Lula como um puta de um cara aproveitador. Um cara absolutamente são duas coisas diferentes. Fake. Ele é fake. Mas ideologia... Mas se o Lula precisar pender pra direita, ele pende pra direita. Se o Lula pender pra esquerda, ele pende pra esquerda. Vamos separar, então. Então vamos separar. O que me interessa é o governo dele, não ele. Tudo bem. Ele é muito mais aproveitador. Tanto que ele tava lá governando com a CM, tava governando com o DEM, tava governando... isso. A minha preocupação é essa. Tudo bem. Tudo bem. Então, nesse sentido, estamos de acordo. Agora, o que eu acho do Lula é o seguinte. Ele está voltando... É o ponto que, assim, eu não sei se a pessoa... Porque acho que a pessoa agora vai influenciar o governo. Ele está voltando com um discurso revanchista. Tá? Que era um discurso que ele não teve em 2002. Então, em 2002, era o Lula do Duda Mendonça. Paz e amor. Depois foi o Lula do João Santana. Ele não tá mais com essa vibe de, tipo, reconciliação. Não, agora você tem um inimigo, claro, a ser vencido, que é o nazismo do Bolsonaro. Então, a gente vai acabar com o Quarto Reich que tá acontecendo no Brasil. E contra isso, tudo vale. E pior, ele tem o apoio da alta instância do Poder Judiciário. Ele tem apoio da mídia. Então, qualquer medida mais radical do Lula, nesse sentido, eu não estou falando de tamanho de Estado, porque eu não sei se isso vai influenciar ou não. Mas estou falando de medidas radicais de perseguição, de censura, de regulamentação. Você acha que ele vai fazer isso? Entendeu? Eu tenho dúvida. Ele tá deixando tudo claro. E eu acho que o Alckmin, nesse sentido, ele serve muito mais para falar assim: olha, apesar disso, observe internacionalmente como você tá tendo perseguições para tudo quanto é lado. E você ainda tá dizendo que esses países são democracias, não sei mais o que. Permanece a mesma dinâmica. Eu acho que o Lula é um baita de um manipulador, mas assim, categoria hard level, assim. O cara se dá bem com todo qualquer mundo. Em qualquer situação. Eu estaria se dando bem aqui. Se precisar ser liberar o Paulo Guedes, é capaz até dele chamar o Paulo Guedes para ser ministro se for necessário. Ele sabe, fazer isso. Por isso é a minha dúvida. Eu não consigo, porque, por exemplo, se olha para o Bolsonaro, você vê uma certa verdade naquilo que ele pensa. Você pode discordar do Bolsonaro. Por exemplo, eu discordo do Bolsonaro em vários aspectos. Mas o cara repete o mantra lá dele e ponto final. E ele em privado ele é a mesma coisa. O Lula não. O Lula teve mudanças profundas no governo Bolsonaro entre os primeiros 2 anos e os segundos 2 anos. Então, qual é o Bolsonaro real? Como assim? Em que sentido você fala? China. Grande mudanças radical. Hoje o Bolsonaro é maior. Ele disse explicitamente: o nosso futuro é trabalhar junto. Ele disse que a China é o futuro do Brasil e durante a campanha disse que nunca vou lidar... Você está pegando o exemplo da China. Não, mas eu vou pegar, por exemplo, o exemplo do Paulo Guedes. Ele já poderia ter demitido o Paulo Guedes há muito tempo. Foi pressionado, inclusive, para isso e manteve lá. Isso para mim, é uma indicação de que a política liberal minimamente liberal. Não estou falando que é uma política liberal. O Lula nunca demitiu o Samuel Pinheiro Guimarães. Ele já tinha o Paulo Guedes antes de ser eleito, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Eu conversei com... acho que as 2 últimas vezes que eu entrevistei o Bolsonaro, eu fiz exatamente essas mesmas perguntas. Ou seja, o que você pensa da economia liberal? Porque este é um enigma. Um cara que já foi militar, que já foi hiperestatizante, que já defendeu o Petrobras, falou que o Fernando Henrique tinha que ter sido fuzilado por ter privatizado a Vale, isso tudo nos anos 90. Como é que ele tem um discurso liberal hoje? E dá pra ver que ele de fato abraçou essa causa. O Paulo Guedes, inclusive, ele dá um exemplo que assim, vai muito além do politicamente incorreto, que ele falou assim: cara, você que gosta tem toda essa visão de caserna, olha o que o Pinochet fez no Chile. O Pinochet, ele conseguiu, apesar de ser um ditador desgraçado, muito pior do que as ditaduras militares aqui do Brasil, ele conseguiu ter uma economia tão próspera que uma parte do Chile até hoje fala assim: olha, mas na época, sabe aquela coisa, na época da ditadura era melhor? O chileno, ele pensa isso em relação pelo menos à economia do Pinochet, com este tipo de exemplo, que era
E o Paulo Guedes, como um discípulo do Milton Friedman fez um extremo lobby no Chile, acreditando que abrindo a economia você conseguiria abrir a política também. Isso deu errado. Isso deu errado como tá dando errado na China. Mas ele conseguiu ter uma economia um pouco mais livre e a China tá com uma economia muito mais livre do que era na época do Mao Tse Tung.